E às vezes, pessoal, se sobra alguma toxicidade dos alimentos, deixa eu explicar uma coisa para você. O nosso corpo foi projetado de uma maneira que, olha, é sem explicação. Não tem como você querer explicar, tá? Como o nosso corpo foi tão bem projetado. Eu, por exemplo, acredito num Deus, num grande projetista, num grande arquiteto, num grande programador genético. Então, por mais que às vezes aconteça de você se alimentar e sobrar um pouquinho de toxicidade, você acha que o seu organismo não vai saber lidar com aquilo? É claro que sim. Então tem pessoas que se tornaram tão neuróticas, mas tão neuróticas com esse assunto, que dá até medo de ficar perto. Não, porque isso aqui é tóxico, isso aqui faz mal, né? Tem pessoas, se esse alimento ele passou nessa minha vasilha, nessa minha panela, eu troco até de panela, só porque o fato daquele alimento esteve presente naquela panela, porque é tóxico, porque não faz bem. Isso é idolatria, isso vai ao extremo. Não é necessário ser assim. A vida até perde a graça dessa maneira, né? Então, todos os alimentos, eles são residuais. É difícil. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, presta atenção. É difícil você encontrar um alimento na natureza que não tenha toxicidade. É raro, são pouquíssimos os alimentos. Sempre vai ter. Só que o corpo, ele é habilidoso em eliminar. Por isso que nós temos as vias de eliminação, por isso que você faz xixi. Você não descobriu porque você faz xixi? Tá aí, é para eliminar. Aquilo que o seu organismo foi tóxico e ele deu um jeito de produzir um subproduto, um gás para eliminar por alguma via de eliminação. É pelo suor, é pelo xixi, é pelo cocô, é pelo catarro, é pelo suor. Enfim, vai ter as mais diversas vias para eliminar isso. É por isso que você faz isso, homem. Você que está me ouvindo, é para isso. Então as toxicidades serão eliminadas por aí. Você não precisa ficar neurótico com o assunto, não. Quer ver um exemplo bem prático? Por exemplo, a produção que todo ser humano tem, né, de ácido úrico. O que é o ácido úrico? É um subproduto da metabolização de alguns tipos de proteínas, gera um ácido úrico. Esse ácido úrico vai virar ureia, por exemplo, que vai ser eliminada pela urina. Então a parte residual, o corpo transforma num subproduto para ser eliminado. Olha que interessante. Você sabia que o nosso corpo produz muito desses subprodutos, mas eles vão ser eliminados. Fica tranquilo. A não ser que você faça abusos. O que acontece quando uma pessoa começa a abusar de alguns tipos de proteína, talvez algum tipo de proteína animal? Não vai começar a dar problema nas articulações? O cara fala, o médico diz, você está com problema com ácido úrico, porque não está conseguindo eliminar tudo. Daí já é um abuso alimentar. Caso contrário, quando você não é uma pessoa que abusa, equilibrada, você mantém a homeostase do seu corpo, do seu organismo, ele vai dar um jeito de eliminar. E o nosso corpo tem muitas e muitas variáveis para isso. Eu sempre comparo, há muitos e muitos anos atrás, eu trabalhei um pouquinho com programação. Se estiver assistindo esse vídeo e você for um programador, eu trabalhei no passado, no tempo do Visual Basic ainda, né? É antigo, você nem usa mais. Mas quando nós íamos fazer algum sistema, veja que interessante, nós criávamos variáveis A, B, C. O que seriam essas variáveis? Por exemplo, seriam possíveis erros que iriam surgir no momento em que a pessoa começasse a inserir alguns dados. Por exemplo, ia digitar num campo lá o ano, em vez de digitar com 4 dígitos, digitava com 12. Tinha que aparecer uma mensagem, por favor, digite com 4 dígitos. Então as variáveis eram a simulação de possíveis erros que poderiam acontecer e o próprio sistema ia mostrar para você como consertar ou o que fazer. Nós chamávamos isso de variáveis. Tem outros tipos de variáveis, mas vou dar esse exemplo mais prático. É bem provável que você trabalhe numa empresa, você já lidou com uma variável dessa. Quando você acessa o teu celular, o teu computador, qualquer programa, qualquer sistema, tanto do sistema de celular como de um desktop, você vai ter isso. Para possíveis erros. O nosso organismo, se nós fôssemos contar o nosso corpo, quantas variáveis existem, você esquece abecedário.
São centenas ou milhares de variáveis que existem de possíveis erros. O Criador, quando fez todas essas coisas, ele já imaginou as possibilidades de erros e o que o corpo deveria fazer para eliminar, se era para transformar num subproduto ou se não era para metabolizar, em vez de ir para a corrente sanguínea, vai para o sistema de eliminação. É perfeito. Você vai adoecer quando você perder o equilíbrio das coisas. Então, por isso que a gente repete, para que demonizar muitos alimentos? Com exceção daquilo que não é alimento, daquilo que é industrializado, aquilo não é alimento. Isso nós deveríamos fazer sim. Caso contrário, é natural, só saiba preparar, não é necessário demonizar. E nós temos que trabalhar com o nosso corpo, ele é perfeito nesse sentido, foi muito bem projetado. As variáveis são as mais variáveis possíveis que podem existir, justamente para trabalhar com essas possibilidades de erro. Por isso que nós também podemos confiar sim no nosso organismo. Então o seu organismo ele funciona dessa maneira. Agora, claro, né, existem muitas pessoas hoje que começam, parece que gostam de começar uma guerra, levantar uma bandeira de guerra. Uma guerra, muitas vezes, declaram guerra contra certos tipos de alimentos, né? E demonizam e iniciam uma guerra. Normalmente, quando começa uma guerra num país, 99% da população não quer a guerra. Por quê? Porque vai afetar a família, vai afetar os filhos, vai afetar a economia, vai afetar a política, vai desestruturar tudo aquilo que você levou anos para construir, pode se desmoronar, perder em questão de alguns dias, alguns meses. Então quem é que quer uma guerra? Ninguém. Então quem é que quer sempre? É meia dúzia de pessoas, meia dúzia de loucos, malucos e interesseiros. Sempre foi assim, tá? A Primeira Guerra Mundial foi assim, a Segunda Guerra Mundial foi assim, e se vir em breve uma terceira guerra, que é possível que aconteça isso, né? O mundo já está num pé de guerra, vai começar por meia dúzia de malucos interesseiros. E quem perde? A maioria. Então, quando algumas pessoas começam guerras contra alguns alimentos, olha, não sei se eu vou, não dá para chamar diferente, né? Às vezes são pessoas que perderam o juízo da coisa. Não é necessário fazer isso, né? Equilíbrio, nós precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. Então você não precisa fazer isso, né? E aí você vai aprender que também, hoje se fala muito sobre alimentação. A indústria alopática, quando eu falo indústria alopática, eu falo dos medicamentos, dos remédios químicos, dos sintéticos, tá bom? Ela fatura muito, né? Não é à toa que hoje você compra ações de uma empresa que produz remédios, que produz umas drogas. Você se torna um acionista. Então, se você se tornou um acionista, você quer que o teu investimento lucre. Então, é óbvio que essa empresa tem que vender. Então, ela não pode curar, certo? Ela tem que vender remédio. O remédio vai remediar, não vai curar. Nós já comentamos alguma coisinha isso. Mas nós respeitamos, tá? Nós precisamos muitas vezes dos químicos. Ninguém está dizendo que não. E precisamos e muito, muitas vezes. Mas na prevenção e na manutenção, nós não precisamos. Tá? Na prevenção e na manutenção, nós não precisamos. E não é porque nós não precisamos, é porque não existe. Conseguiu entender? Ah, eu vou chegar lá na farmácia, ó, me dá um remedinho aqui, eu quero tomar um comprimido que vai impedir de eu ter diabetes. Tem? Não tem. Ó, eu quero tomar esse remedinho aqui, eu quero uma cápsula, eu quero um comprimido para tomar esse remedinho aqui para mim nunca ter um acidente vascular cerebral. Não tem. O que o médico vai dizer para você? Olha, isso aí tem a ver com o seu modo de vida, tem a ver com a sua alimentação. Olha, então, na área da prevenção e da manutenção, é a alimentação. Não adianta, você não vai encontrar uma droga para isso. Não existe e nunca vai existir. Existe para os filmes futurísticos. Os caras que ficam imaginando como será o futuro daqui a 200, 300 anos. Essa não é uma realidade. Então você tem que aprender a extrair da alimentação aquilo que ela tem de melhor. E às vezes um alimento que tem na sua região, tá? Não tem em outra região. Então você tem que aprender a conhecer aquilo que é mais oferecido para você
a curto espaço geográfico e você aprender a se beneficiar daquilo, né? Aí com certeza você vai tomar assim, boas decisões na parte da alimentação. E eu vou fazer um vídeo posterior que vai vir falando sobre esse mesmo assunto. Mas antes eu quero só dar uma pausa, citar alguma coisinha sobre isso. Porque assim como a indústria alopática ela cresceu nos seus faturamentos, hoje, mesmo a indústria de suplementação e de alimentos, ela também se tornou um meio de ganhar dinheiro. Nós não estamos condenando isso, tá? Isso faz parte de tudo é assim. A agricultura, o agricultor vai produzir. Vai produzir de graça? É óbvio que não. Tudo faz parte dos lucros. Mas você observa quando a coisa começa a se tornar extremamente gananciosa. Lucros que não é de 100%, não é de 200%. A indústria muitas vezes fatura, principalmente a indústria que tem a ver com a parte de alopática, tem medicamentos hoje que ela fatura 500.000%. Você sabia disso? Nós nem vamos citar os nomes de alguns remédios, mas fatura até 500.000%. E a indústria hoje também, tá, de suplementação, mesmo sendo natural, também ela está abusando um pouquinho hoje também, tá? Mas tudo bem, eu só estou trazendo atenção a esse assunto. Por isso que aqui no meu canal eu focalizo muito suplementação, sim, mas eu focalizo muito a alimentação. Você tem que aprender a fazer do seu alimento o seu remédio e também o seu alimento. Ele pode ser as duas coisas para você. Ele pode ser alimento e remédio. Alguns alimentos vão ser só alimentos. Eles não vão ser remédios. E existem alguns alimentos, dependendo do seu tipo sanguíneo, eu vou comentar isso mais à frente em vídeos posteriores, ele é tóxico para você. Por isso que você tem que consultar um terapeuta, um naturopata, para lhe orientar melhor sobre esse assunto. Ele tem informações científicas abalizadas sobre esse assunto. Então eu sempre gosto de citar isso para te mostrar a holística do assunto, né? E quem realmente pode lhe ajudar muitas vezes a encontrar esse caminho aí da manutenção e da prevenção da sua saúde. Mas eu quero falar no próximo vídeo, eu quero falar sobre hábitos e modo de vida, que se fala tanto sobre alimentos, mas você sabia que os bons hábitos de vida contribuem, às vezes são mais significativos para a sua longevidade do que os próprios alimentos? A ciência observacional prova isso e já vem provando isso há centenas e há milhares de anos. Então, curta aí meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe aí com seus grupos de família e marque lá o sininho para você receber notificações de novos vídeos.